10. Fantasmas não queimam. Sarai mergulhou a esponja na bacia de água que pequena Ellen havia preparado. Cheirava a alecrim e néctar, como o sabão que usava a vida toda. Segurou a esponja nas mãos trêmulas e olhou para baixo para ela mesma. Não. Fechou os olhos com força. Essa não era ela mesma. Era seu corpo. Ela era ela mesma. Ela ainda existia. Abriu os olhos novamente. Sua mente vacilava. Ela estava lá e estava aqui, nem morta nem viva, ajoelhada ao lado de si mesma, envolta em flores. Como era possível ajoelhar ao lado de si mesma? Como era possível limpar o próprio cadáver? Da mesma forma como se faz tudo, ela pensou com firmeza. Você só faz. Ela sempre lavou o próprio corpo. Poderia fazer isso uma última vez. Deixe-me ajudá-la, Pardal falou, com uma voz tão pura quanto uma ferida. Está tudo bem, Sarai falou. Estou bem. Grande Ellen cortou a camisola com uma tesoura e o corpo estava nu. Sua superfície familiar agora estranha por essa nova perspectiva. A saliência dos ossos do quadril, as auréolas rosadas, o umbigo pareciam pertencer a outra garota. Estendendo a mão, Sarai apertou a esponja e deixou um fio de água escorrer pelo peito morno. E então, gentilmente, como se tivesse medo de provocar dor, começou a lavar o sangue. Quando terminou, a água na bacia estava vermelha e pegajosa, e ela também, por ter segurado a cabeça morta no colo para enxaguar o sangue dos cabelos. Ela olhou para a seda molhada e manchada colada às pernas e se debateu com o fato de que era tudo ilusão. A roupa não estava molhada. A roupa não estava ali, nem o corpo embaixo dela. Tudo sobre ela era só ilusão agora. Ela ainda se sentia, exatamente como antes. Mas nada disso era real, e nada havia sido consertado. Ela sabia que essa cópia fantasma da carne era uma projeção inconsciente, uma recriação de sua mente de seu eu familiar, que ela não precisava permanecer assim. Fantasmas não estavam presos às mesmas regras que os vivos. Eles podiam se moldar da forma que quisessem. Pequena Ellen, que em vida tinha perdido um olho, o restaurou em seu ser fantasma. Grande Ellen estava sempre mudando, mestra das médiums. Ela poderia usar pássaros cantando como chapéus, ou criar um braço extra quando necessário, ou transformar a cabeça de um falcão. Quando crianças, encantadas com as transformações de suas babás, Sarai e os outros gostavam de dizer o que fariam se fossem fantasmas. Não era algo mórbido, mas apenas uma brincadeira. Como um jogo maravilhoso de se fantasiar. Você poderia ter presas raivosas ou a cauda de um escorpião, ou se tornar uma miniatura como um pássaro canouro. Você poderia ser listrado de pernas ou de vidro, listrado, de penas ou de vidro, translúcido como uma janela. Você poderia até ser invisível. Tudo lhe parecia um grande jogo antes, mas agora que era verdade, Sarai só queria ser ela mesma. Ela passou os dedos sobre a seda ensopada e descolorida em seu colo, desejando que estivesse limpa e seca, e num instante ela ficou limpa e seca. Muito bem, Grande Allen disse. A maioria de nós leva muito tempo para descobrir como fazer isso. A dica é acreditar. E isso é uma dificuldade para muitos. Não para Sarai. É como nos sonhos, falou. Você tem uma vantagem aí. Mas, nos sonhos, Sarai tinha controle sobre tudo, não só sobre o tecido ou si mesma. Retirar sangue da seda não era nada. Ela podia fazer o dia virar noite e a terra virar céu. Nos sonhos, disse saudosa, eu poderia me trazer de volta à vida. Você poderia, Grande Ellen falou, estendendo a mão para acariciar seus cabelos. Minha pobre e amada garota. Vai ficar tudo bem. Você vai ver. Não é vida. Mas tem seus méritos. Tipo ser escrava de Minia? Sarai perguntou, amarga. A babá soltou um suspiro. Espero que não. Não há esperança. Você sabe como ela é. Eu sei, mas não vou desistir dela. E você também não deveria. Venha, vamos vestir seu cadáver. As garotas foram buscar a camisola branca. Tinham escolhido uma frente única para cobrir a ferida. Todos precisaram ajudar, manobrando membros rígidos, erguendo-os e ajeitando-os. Eles repousaram o corpo com os braços esticados ao lado, com orquídeas ao redor, e abanaram o cabelo cor de canela para que ele secasse ao sol antes de enfeitar suas ondas.
Era mais fácil olhar agora que a evidência de seu fim violento estava disfarçada, mas a dor da perda não diminuiu. Sarai ficou grata quando Laszlo voltou. Ele estava vestido como feral em roupas da cidadela. Os cabelos escuros estavam limpos nos ombros, brilhando, úmidos à luz do sol. Mais uma vez ela sorveu a visão dele azul e quase imaginou que estavam de volta em um sonho, vivo e repleto de maravilhas, de mãos dadas após Amahalá tê-los transformado. Você está bem? Ele perguntou, com tanta doçura e tristeza, e seus olhos cinzentos de sonhador, que ela sentiu a tristeza dele absorver um pouco da sua própria. Sarai assentiu e conseguiu até sorrir, uma pequena alegria viva, mesmo em meio à sua perda. Ele deu um beijo em sua testa e o calor de seus lábios fluiu nela, dando-lhe força, que ela tanto precisava para o que viria a seguir. O fogo. Rubi não queria fazê-lo, não queria tocar o corpo, não queria cremá-lo. Os olhos dela eram poças de fogo. Quando chorou, suas lágrimas silvaram em vapor. Ela estava tremendo. Pardal a amparou, mas considerando o que ela tinha de que fazer, ninguém seria capaz de ficar perto. Devemos esperar Minia? Perguntou, para ganhar tempo. E todos olharam para a arcada, segurando o fôlego, como se a menção da menininha pudesse convocá-la, mas a arcada estava vazia. Não, Sarai falou, sem se esquecer da sensação de ficar suspensa no ar, impotente. Estava em conflito com Minia fazia anos, mas agora era algo além de um conflito, e a cada minuto que a garotinha ficava longe era menos um minuto de destruição. Vou te ajudar, disse Rubi, e se ajoelharam. Ela colocou as mãos sobre as de Rubi, que por sua vez estavam sobre a pele lisa do cadáver, e as manteve ali, mesmo quando Rubi se acendeu. Eles a chamavam de fogueira. Por isso. A chama explodiu, brilhava quente e branca. Começou em suas mãos, mas saltou delas como uma coisa viva, envolvendo o cadáver em segundos. O calor era intenso. Os outros se afastaram, mas Sarai ficou com Rubi, dividindo o fardo dessa tarefa terrível. Sentiu o calor, mas não a dor. Fantasmas não queimam, mas cadáveres sim. Acabou em menos de um minuto. As chamas voltaram para as mãos de Rubi. Ela as absorveu e todos viram. Agora não havia mais um corpo debaixo das palmas das suas mãos, tampouco orquídeas ou cabelos cor de canela. O caramanchão estava intocado. Todas as flores brancas permaneciam ali. Eram botões de Anádine, a flor sagrada de Leta, da qual, antes de todo esse caos, o Lu de Sarai era extraído para mantê-la a salvo dos sonhos. Suas pétalas pálidas estavam tingidas de rosa da água ensanguentada do banho, mas permaneciam vivas enquanto onde o corpo jazia não havia nada além de ausência, como um buraco no mundo no local onde algo precioso existira. E agora estava perdido. Até o cheiro da carne queimada era fraco por conta da imolação ardente e rápida. A brisa já o varria para longe. Sarai soluçou. Laszlo se aproximou por trás e envolveu os braços nela, segurando-a junto a si. Ela se virou para ficar de frente para ele e chorou contra o seu peito. Todos se mantinham próximos. Nenhum olho estava seco. Calma, meu amor. Grande Ellen disse. Está tudo bem. Você está conosco. E é isso que importa. Pelo menos a dissonância das duas Sarais estava resolvida. Só havia uma agora. Seu corpo se fora. Apenas seu fantasma permanecia. As Ellens os conduziram à mesa. Não estavam com fome, mas se sentiam indiscutivelmente vazios. Fazia muitas horas desde que haviam comido ou dormido, e em seu torpor deixaram-se levar. Lançaram olhares cautelosos para a cabeceira da mesa, mas Minnie ainda não aparecera. Não era propriamente uma refeição. Com os eventos da noite e da manhã, as Ellens não tinham preparado nada. Havia apenas pão e geleia, representando seus dois recursos inesgotáveis, Kimmeril e ameixas. Os outros pegaram algumas fatias e espalharam geleia, mas quando a bandeja chegou a Sarai, ela só ficou olhando. Não podia mais comer, mas ainda era vítima das sensações habituais da vida, e uma sensação de fome se agitava nela. Antes que pudesse sentir pena de si, Grande Ellen se aproximou. Olhe, disse, pegando o pão. Cortou uma fatia e a segurou, ou ao menos foi o que pareceu. O pão estava em sua mão, e ainda permanecia no lugar.
Ela conjurou uma fatia fantasma sobre a qual depositou geleia fantasma antes de colocá-la na boca e dar uma mordida delicada. Se os gestos não fossem observados de perto, nem daria para perceber que a comida de verdade estava no prato. Sarai fez como o grande Ellen e mordeu um pedaço de pão fantasma. Tinha o mesmo sabor de sempre e ela compreendeu que estava comendo a lembrança dele. Observou o rosto de Laszlo enquanto ele dava uma mordida na coisa real, saboreando o Kimrel pela primeira vez, o tubérculo rico em nutrientes que era o principal alimento deles, e riu um pouco quando sua expressão registrou a surpreendente ausência de gosto. Laszlo, disse ela com grave formalidade. Este é o Kimrel. Isto? Laszlo falou, esforçando-se para manter a voz neutra. É do que vocês vivem? Não mais, Sarai torceu os lábios. Pode-se servir da minha porção. Não estou com tanta fome, hesitou, e todos riram, desfrutando do reconhecimento de tormento deles. Espere para provar a sopa, Ruby disse. É o purgatório em uma colher. É o sal, lamentou Grande Ellen. Temos ervas que até ajudam, mas com o sal tão escasso não há muito o que fazer para ajudar o Kimmerl. Acho que podemos conseguir um pouco de sal, tentou Laszlo. Ruby se animou com a ideia. E açúcar, soltou. Ou melhor ainda, bolo. As padarias devem estar vazias agora, e os bolos devem estar estragados. Todos testemunharam o êxodo de lamento. Vá pegá-los. Ela estava falando sério. Pegue todos. Não quis dizer agora, Laszlo falou, rindo um pouco. Por que não? Ruby, sério, Sarah interviu. Agora não é hora para invadir padarias. É fácil para você dizer. Você pode transformar aquilo em bolo se quiser. Ela apontou para o pão fantasma que Sarai tinha nas mãos. Sarai o olhou. Bem observado. Falou. E o transformou. Em um instante o pão virou bolo. E Rubi engasgou. Tinha 3 camadas, era branco como a neve, com recheio de creme glacê, rosa claro, estampado com flores. Pardal e Feral também engasgaram. Parecia tão real, como se eles pudessem estender a mão e pegá-lo, mas sabiam que não e ficaram apenas olhando, ou, no caso de Ruby, encarando. Eu mereço um bolo, fungou, depois do que tive que fazer. É verdade, Sarai falou, você merece. Embora sentisse que a piedade deveria ser dela nessa situação. Considerando tudo, prefiro o pão de verdade a bolo imaginário. E deu uma mordida. Todos a observaram avidamente, como se pudessem provar, testemunhando sua expressão. Como é? Pardal perguntou, ansiosa. Sarai deu de ombros e o fez desaparecer, sentindo-se um pouco perversa. Nada de especial, só doce. Olhou para Laszlo com um sorriso secreto, como comer bolo nos sonhos. Ele sorriu de volta e todos viram que lembranças cintilavam entre eles. Que sonhos? Feral perguntou. Que bolo? Questionou Ruby. Mas Sarai não tinha vontade de contar nenhuma história. Ela preferia passar o tempo que lhe restava, se não vivendo, pelo menos fazendo, sendo e sentindo. O tempo nunca lhe parecera uma moeda antes. Agora, cada instante era uma moeda que poderia ser bem ou mal gasta. Ou até mesmo, se não fosse cuidadosa, poderia ser desperdiçada e perdida. Olhou para a cadeira de Minnie na cabeceira da mesa. Mesmo vazia, parecia reinar sobre eles. O tabuleiro de Kel estava lá, ameaçadoramente e pronto para uma partida. Sou bom em jogos, ouviu em sua cabeça. Queria lançar o tabuleiro no chão. Como se fosse assim tão fácil colocar um fim em todos os jogos de Minia. Você deve estar cansada. Cansado, falou para Laszlo, levantando-se da cadeira. Eu sei que estou. Cansada? Perguntou Ruby. Fantasmas podem dormir? Feral balançou a cabeça para ela com uma expressão amarga. Como você pode ter vivido sua vida toda cercada de fantasmas e nunca ter se perguntado isso antes? Eu me perguntei, só nunca tinha perguntado a um deles. Fantasmas podem fazer tudo o que os vivos fazem, Pardal disse, buscando confirmação nas aliens, contanto que acreditem, Sarai adicionou, e contanto que Minnie a permita. De qualquer maneira, ela não estava pensando em dormir. Quando pegou a mão de Laszlo e o puxou pela galeria, dormir era a última coisa em sua cabeça. 11. Canibais e virgens. A gente devia voltar com uma das cordas, Theon disse, olhando as ruínas da cratera. Enquanto você faz isso, falou Caliste, ouça descer lá e abrir a porta. Não é seguro, ele ia dizer, mas não havia porquê. Caliste já havia pulado. Theon soltou um forte suspiro e ficou observando. Ela parecia leve, cruzando os apoios ou simplesmente saltando, aterrissando em bordas estreitas sem fazer praticamente nenhum som de impacto. Em segundos, ela estava no poço, atravessando-o em pequenos pulos, como uma criança saltitando nas pedras de um riacho, exceto que as pedras eram veias de Mesarthion,
brilhando em meio a pedaços de rocha quebrada e pilhas de terra em movimento, sob as quais um rio subterrâneo rugia. Theon prendeu a respiração, esperando o chão ceder e sugá-lo para a escuridão, mas não aconteceu, e logo ele estava escalando o outro lado da cratera, ainda mais rápido do que havia descido. Ela fez uma pausa, apenas alguns metros abaixo da porta, para olhar por cima do ombro e chamá-lo. E aí? E aí? O que fazer? Ir pegar a corda, sabendo que ela abriria a porta enquanto ele não estava ali e descobriria tudo sozinha? Ou ir atrás dela e correr o risco de ser arrastado pelo Uzumaki e se afogar no escuro? Nenhuma das duas opções lhe apeteceu. Se está com medo, Kalish disse, posso só te contar o que eu descobri. Cerrando os dentes, Theon andou pela borda procurando um lugar para pisar. Kalish fez parecer tão fácil, mas não era. No lugar onde ela pisou, ele derrapou, fazendo uma pequena avalanche, apenas para deslizar em sua própria pluma suja e engasgar com o ar carregado. Theon estendeu a mão para se agarrar a uma rocha saliente, mas ela escapou em sua mão e ele perdeu o equilíbrio e só não caiu de cabeça no poço porque se esticou como uma estrela do mar, deitado, abraçando a terra com a boca cheia de areia. Ele fervia de ressentimento pela garota que o atraíra para o perigo, como se sua vida não valesse mais que a dela para ser descartada assim em uma missão sem sentido. Levante-se, ela disse. Vou te esperar. Venha devagar. Nem todos somos abençoados com uma linhagem de aranhas. Aranhas? Theon se levantou. Mais ou menos. Ele continuou abraçando a rampa e foi descendo, se sujando mais a cada passo, atravessando o poço. Pensou que era desnecessário saltar. Pôs os pés em uma costura de Mesarthion e a seguiu, balançando os braços em busca de equilíbrio. O salto de Kalish tinha sido exibicionista, concluiu, ou só pela pura alegria do movimento. Chegando à encosta abaixo dela, olhou para cima e viu que ela realmente esperava, e fingia ter pegado no sono. Irritado, Theon pegou uma pedra e a jogou nela. Errou o alvo, mas Kalish a ouviu batendo na borda da rocha e entreabriu um olho. Você vai se arrepender disso, Farange, falou calmamente. Farange? Você também é Farange? Não como você. Ela desistiu de fingir que dormia e espanou a sujeira da parte de trás. Quero dizer, existem Farange e existem Farange. No segundo Farange, ela fez uma careta e ergueu as sobrancelhas, indicando uma raça especialmente perniciosa de forasteiros. Categoria em que ela claramente o colocara. Solícita. Ela lhe mostrou um ponto de apoio enquanto dizia: existe um tipo de hóspede que se sente honrado em ser convidado, e um tipo que acredita que está oferecendo uma honra ao aceitar um convite. Ele pisou no ponto de apoio e alcançou uma rocha que ela mostrara. Um tipo manifesta interesse na cultura e na língua, continuou, e o outro as desprezam porque as considera selvagens e insistem em trazer um camelo inteiro para transportar alimentos de sua própria terra, como se fossem perecer com a comida nativa. Esse não sou eu, Theon falou, era Ablestod. Tudo bem. Ele trouxera algumas coisas, mas eram para emergências, e dificilmente ocupariam um camelo inteiro. Ele tinha muitos equipamentos, pois transportar um laboratório alquímico em funcionamento. Qualquer camelo extra seria justificável. E nunca chamei ninguém de selvagem, falou. Essa acusação ele poderia contestar de forma limpa. Kalish encolheu os ombros. Pensamentos também contam, Nero. Se acha que consegue escondê-los, está enganado. Seu impulso era rejeitar furiosamente tudo que ela falava, mas será que poderia? A verdade era que ele tinha sido sensato em considerar lamento a honra de sua presença. E por que não? Qualquer cidade no mundo ficaria honrada em recebê-lo. Quanto à língua, isso suscitava sentimentos mais complexos. Em Zosma, ele aprendera o suficiente nos livros de estranho para ser capaz de cumprimentar adequadamente e impressionar Arrowfane. Isto é, até estranho ir, abrir a boca e ofuscá-lo. Fazia sentido, no entanto. Essa era a vida de estranho. É claro que ele dominava a língua melhor que Theon, que tinha estudado tão pouco. Theon pensara que ele não falaria nada? Ele tinha pensado isso. Pensou que Estranho ia se retirar mansamente enquanto Theon roubava seu trabalho e seu sonho, e estava errado. Em vez disso, Estranho partiu com o Matador de Deuses e seus guerreiros, e quando Theon o viu pela primeira vez, vários meses depois, ele praticamente havia se tornado um deles.
montado em um espectral, se vestindo como eles e falando a língua fluentemente. Depois disso, Theon disse a si mesmo que estranho era inferior. Ele não ia ficar sofrendo se comparando com um bibliotecário órfão, afinal era o afiliado de ouro. Se quisessem falar com ele, eles deviam fazer o trabalho, não ele. Então, não aprendeu mais nada do idioma que pudesse evitar. Encontrou o apoio seguinte sozinho e se ergueu mais alto. Já você é do tipo bom de farange, suponho. Ah, sim, ela respondeu. Muito bom. Eu até tenho um gosto bom, me disseram. Ele estava focado em não cair, e por isso perdeu a malícia na voz dela. Gosto? Zombou. Suponho que eles sejam canibais, então. Quem está dizendo que são selvagens agora? Caleste riu com satisfação e descrença, e só depois, tarde demais, Theon entendeu. Oh, deuses! Gosto. Ele jogou a cabeça para trás e olhou para ela, quase perdendo o equilíbrio. Ela riu, mas antes sua expressão chocada. Canibais, repetiu. Essa foi boa. Vou começar a chamar de Zara assim, minha linda canibal. Posso te contar um segredo? Ela sussurrou, com olhos arregalados de deleite. Sou um canibal também. Dian corou, mortificado. Agradeço se mantiver seus assuntos pessoais para si. Você está corando como uma donzela, Kalish falou. Sinceramente, você é tão inocente quanto Laszlo. Quem poderia imaginar? Não é inocência, é decência. Se sua próxima frase começar com uma dama não deve, vou te enforcar, Nero. Não sou uma dama. O prazer perverso com o qual ela repudiou a palavra roubou qualquer insulto de Theon. Então, ele se ocupou se balançando até a pequena fenda de terra em que ela estava. Agora estava nivelado com ela e dificilmente poderia evitar seus olhos joviais. Apesar de fazer o seu melhor, corou novamente. Você é uma dama? Kalish perguntou. Pode me contar. Uma dama? Ele continuou subindo. Será que ela queria dizer virgem? Estaria mesmo perguntando isso? Não era possível. A porta estava ao alcance deles agora, mas ela ainda se mantinha ocupada zombando dele. Não é nada para se ter vergonha, disse às suas costas. Muitos cavalheiros esperam o casamento. E você convence muitos cavalheiros, imagino. Bem, não, Kaleshi admitiu. Então, como se uma nova ideia tivesse lhe ocorrido, perguntou com um tom de curiosidade maliciosa. Você conhece? A insinuação o atingiu e ele ficou atordoado. Em Zosma, tal sugestão só poderia acabar em duelo. Theon corou. Ele carregava a espada ao lado, como sempre, mas não se lutava contra mulheres. Com esforços, lembrou de que isso não era um insulto aqui, muito menos uma questão de honra, especialmente considerando a fonte. Lançou um olhar de advertência a ela e continuou, subindo, alcançando a porta antes. Estava bloqueada por várias pedras grandes. Deveríamos ter trazido ferramentas, disse. Ferramentas, zombou Kalish. Ferramentas são para pessoas sem nada melhor para fazer do que pensar e fazer planos sensatos. Tian ergueu as sobrancelhas. E que tipo de pessoas nós somos neste momento? O tipo tolo que faz coisas como essa. Em seguida, ela dobrou-se como um pedaço de papel e deslizou no espaço estreito entre uma grande pedra e a rampa. Theon não conseguiu entender como um corpo podia fazer aquilo. Não parecia nem decente assistir. De qualquer forma, os joelhos dela estavam atrás dos ombros. Sua coluna posicionada rente e imposta, os pés na rocha, empurrando. Ela mordeu o lábio com esforço e a pedra rangeu. Se mexeu e mergulhou além da borda. Theon estendeu a mão para garantir que Kaleshi não fosse com ela. Obrigada, meu bom senhor, disse, fazendo uma reverência bastante elegante no ponto de apoio estreito que eles compartilhavam. Ele limpou a mão na lateral da calça suja. As outras pedras eram menores, mas as mãos de Theon ainda sangravam quando eles terminaram de retirá-las do caminho. A porta era robusta, de madeira e, como tudo em lamento, esculpida, a imagem trazia uma grande árvore solitária com raízes e galhos, e cada folha era um olho com pálpebras se fechando, pareciam observá-los, preguiçosos e julgadores. Teria sido frustrante encontrar a porta trancada depois de tudo isso, mas a maçaneta girou na mão de Theon, e eles conseguiram forçar as dobradiças enferrujadas, para revelar um corredor com um teto incrustado de pedras que o iluminavam como a manhã. Poeira pairava no ar e o cheiro, bem, era rançoso, muito mais rançoso do que qualquer coisa que Theon tivesse respirado antes, e a morte estava lá dentro. Havia muito tempo em corpos presos e ossos velhos, mas também havia couro, papel e poeira. Theon conhecia esse cheiro.
Ele era filho de um duque, tinha nascido em um castelo com um palácio próprio oferecido como um presente da rainha. Mas também era um estudioso e vivia esse cheiro. Era inconfundível, universal. Vinha dos livros. Ele deu uma risada, espalhando poeira na frente do rosto e enviando ondas pelo ar pesado. É a biblioteca, disse, e seu primeiro pensamento foi que estranho daria um membro para poder passear por esse lugar. E a antiga biblioteca de Lamento? 12. Encantamento e tristeza. Sarai segurou a cortina para Laszlo e a fechou atrás dele. Havia fantasmas no corredor e no terraço. Ela fechou a cortina dali também, então parou, olhou para a porta. Depois para Laszlo e perguntou, corando: Você pode fechá-la? Sua voz era baixa, cálida e sedosa, e ele também corou. Era real, não era um sonho, e um fio de luz girou entre eles pelo espaço. Laszlo estava de frente para Sarai, e sua mão de verdade apertava a carne fantasma dela. Eles não seriam separados pelo nascer do sol, ou pelo triste desaparecimento de uma mariposa frágil, nem por um alquimista atirando pedras. Estavam ali, acordados e juntos. No entanto, poderiam ser separados por Minia, literalmente a qualquer momento, e seus corações se sentiriam dilacerados, desgastados pelo desespero e pelo passar imprudente do tempo. Laszlo fechou a porta. Se fosse um sonho, a sala poderia ter derretido, transformado-se em uma outra cena sem paredes de metal e fantasmas nas portas. Sarai teria adorado recriar o sonho da noite anterior e deslizar de volta para onde ela estava, sobre as penas da cama e o peso de Laszlo em cima dela. Uma sensação reveladora, a boca dele em seu ombro, a alça de sua camisola caída para o lado. Mas desejar isso era uma coisa, fazer era outra. Suas habilidades de ferreiro dos sonhos não serviriam agora, e por um momento ambos permaneceram ali, seus olhares misturando encantamento e tristeza. Laszlo o engoliu em seco. Então, este é o seu quarto, disse, desviando os olhos dela para observar em volta. Percebeu logo o elemento central, a enorme cama, maior que seu quarto inteiro na grande biblioteca, fora erguido sobre um estrado e cortinado como um palco, e seus olhos se arregalaram ao vê-lo. É de minha mãe, Sarai disse, rapidamente. Eu não durmo aqui. Não? Não. Tem uma cama menor, no closet. Falar sobre camas não estava ajudando, fazia com que o desejo deles ficasse evidente demais. Embora Sarai tivesse silenciosamente conduzido Laszlo até lá, agora que estavam ali, parecia muito ousado. Eles ficaram tímidos, como se tudo o que havia acontecido nos sonhos permanecesse lá, e esses corpos com braços desajeitados precisassem aprender de novo. É muito lindo, Laszlo falou, ainda olhando em volta. O teto era alto e abobadado, e as paredes eram bem mais ornamentadas do que qualquer coisa que já vira na cidadela, até então. Elas lembraram das esculturas em lamento, embora fossem, claro, feitas de mesátium, não de pedra. Scates fez tudo isso? Ele perguntou, estendendo a mão para contornar um pássaro com o dedo. Era um de centenas, impressionante em sua perfeição, empoleirado entre videiras e lírios, igualmente realista, como se fossem os verdadeiros imersos em metal, dourados, no mesartium derretido. Sarai assentiu, acariciando a crista de um espectral de tamanho real em baixo relevo. Seus chifres se projetavam na parede. Ela os usara como gancho para pendurar o roupão. Assim, fica mais difícil imaginá-lo. Todas as suas criações não deveriam ser tão horrendas quanto rasá-las? Nada no quarto era horrendo. Era um templo luxuoso, feito de metal liso com água. Laszlo passou as pontas dos dedos sobre um pardal e o libertou, elevando-o para o mesmo campo magnético da cidadela, sacudiu suas pequenas asas e o fez voar. Os lábios de Sarai soltaram um som baixinho de surpresa. Laszlo adorou e quis ouvir de novo. Então, se apressou para libertar mais pássaros, que voaram ao redor dela. Sua risada era música. Ela estendeu a mão livre e que ainda não estava colada na dele, e um dos pássaros pousou na sua palma. Queria poder fazê-lo cantar para você, Laszlo falou. Mas isso estava além de seu poder. Um novo pássaro apareceu ao lado desse, surgindo do nada. Por um instante, Laszlo se assustou, mas logo percebeu que Sarai o tinha criado. Como ela mesma, era uma ilusão sem falhas, um pardal fantasma marrom e mitológico, com um pequeno bico preto igual a um espinho de rosa.
Ele cantava, as notas eram tão doces quanto chuva de verão, e foi a vez de Lászlô se maravilhar. Os dois pássaros, lado a lado, representavam suas novas versões, Deus e Fantasma, e suas novas habilidades também. Ambos tinham suas limitações. O pássaro de Sarai podia cantar, mas não voar. O de Lászlô podia voar, mas não cantar. Com o movimento do pulso, ela os enviou pelo ar. O dela desapareceu de uma vez, incapaz de existir longe da ilusão de si mesma. Laszlo fez o dele voar com os outros para encontrar novos poleiros e cair imóveis. Como funciona? Ele perguntou, intrigado. Essa coisa de transformação, existem limites? Só a imaginação, eu acho. Me conte, ela gesticulou com a mão para si mesma. O que eu mudo? Nada. E soltou uma risada. A ideia era absurda. Você é perfeita assim, Sarai corou e olhou para baixo. Eles estavam vagando pela sala inconscientemente. Ou talvez não, para o canto atrás do closet, onde a cama de Sarai estava escondida. Ah, não sei, ela falou. Que tal asas? Ou roupas que nunca pertenceram à deusa do desespero. Tenho de admitir, Laszlo disse com um olhar furtivo para a camisola cor-de-rosa. Adoro essas roupas. Sua voz era cálida. As bochechas de Sarai esquentaram. Essas roupas íntimas, você quer dizer? É isso que são? Ele fingiu inocência. Não percebi. Sarai suspirou e tocou a manga dele. Vejo que você também não quis as roupas dos deuses. Posso me trocar, se quiser. Há um gibão que tenho quase certeza de que é feito de asas de besouro. Está ótimo assim, Sarai falou. Mais tarde. Em alguma formalidade. Sim. Eles cruzaram a porta do closet e adentraram a saleta. A cama estava ali, arrumada e estreita, quase do tamanho de um berço. Tem uma coisa, Sarai disse, tímida. Laszlo a viu traçar um anel em torno do umbigo, sobre a seda da camisola. Sim? Perguntou. O som quase não saiu. Ele engoliu em seco e levou os olhos até ela. Você sabe sobre Eleleth? Perguntou. As tatuagens? Ele sabia que as meninas em lamento recebiam tatuagens na barriga quando a menstruação chegava. Nunca tinha visto uma, apenas as representações gravadas na armadura feminina de Tizerkane. Sempre quis uma, confessou Sarai. Eu via as garotas com as delas, através das minhas mariposas, quero dizer, lá embaixo na cidade. Elas se deitavam em suas camas e contornavam os traços com os dedos e, em seus sonhos, eu podia lhes dizer que elas tinham mudado, como se tivessem cruzado alguma fronteira e nunca mais seriam as mesmas. Sonhos têm auras. Eu podia sentir que elas compreendiam, e as Eleleths as tornavam poderosas. Ela não entendia esse poder quando era menina e estava começando a entender agora. Fertilidade, sexualidade, força e capacidade de criar e nutrir vida. Esses eram os poderes de uma mulher e a tatuagem os honravam, conectando-as com todas as suas antepassadas de centenas de anos, mas ia além de fertilidade. Sarai sentia. Significava um amadurecimento, sim, mas não apenas do propósito de gerar filhos ou ser esposa. Representava uma reivindicação de si mesma, se libertar da infância e de todas as formas com as quais eram moldadas por outros, para escolher e criar uma nova forma para si por conta própria. E ela se perguntava, que forma ela escolheria, se pudesse. Havia visto muitos desenhos ao longo dos anos, flores de maçã e margaridas, rasas de serafim e runas que soletravam bênçãos antigas. Desde que Arelfen libertara Lamento dos deuses, a tatuagem mais popular era a de uma serpente engolindo sua cauda, um símbolo de destruição e renascimento. Qual seria a sua? Lázaro perguntou. Não sei. Sustentando seu olhar, ele pousou uma mão no peito dele e gentilmente o empurrou. A cama estava bem atrás. Ele não teve escolha a não ser se sentar, que era o que ela queria. O colchão era baixo. Ele estava na altura de suas costelas agora e teve que olhar para cima para encará-la, como se contasse um segredo. Ela falou. Eu tinha uma noite. Eu tinha uma na noite em que Mahalat nos transformou. A névoa que criava deuses e monstros. Ela havia o tornado azul e ela marrom. O humano virou deus e a deusa humana. Então, o entrelaçamento azul e marrom de seus dedos se inverteu. E parte da humanidade de Sarai era uma Eleleth. Você tinha? Laszlo perguntou. O que era? Não sei.
Sei que estava lá, mas não sei o que era. Quando a Mahalá chegou, ela deixou que as profundezas de sua mente escolhessem sua transformação, e escolheram a tatuagem também. Não consegui olhar direito. Ela gesticulou para a barra da camisola, como se fosse levantá-la e espiar por baixo. Garanto a você que eu não teria me importado. Eles riram, mas o ar estava carregado de uma nova intensidade. Sarah ainda estava contornando vagarosamente seu umbigo com o dedo, sem nunca deixar de encarar Laszlo. E ele viu que o sorriso dela se derreteu em algo novo. Seus dentes morderam o lábio inferior. Aquele lábio delicioso, tão carnudo que tinha uma marca no centro, como um damasco maduro, e deslizaram por ele suavemente. Está aí agora? Ele perguntou. Sarai continuava circulando o umbigo de maneira hipnotizante. Ele mal podia ouvir a própria voz. Está aí agora? Ele perguntou. Sarai continuava circulando o umbigo de maneira hipnotizante. Ele mal podia ouvir a própria voz. Ela sentiu, e o momento os prendeu. Tudo em que conseguiam pensar era na pele de Sarai sob a camisola. As mãos de Laszlo ficaram quentes, o rosto também. Um segundo atrás, ela começou a levantar a lingerie, mas não se moveu mais. Deu um passo na direção dele. Estava tão perto, com os quadris ligeiramente inclinados para a frente. Ele sabia o que ela desejava que ele fizesse. Ele confirmou com um olhar, mal ousando respirar. Ela respondeu, se aproximando ainda mais. Então ele a tocou. Suas mãos estavam, ao mesmo tempo, pesadas e leves, e formigavam. Laszlo as envolveu na parte de trás dos joelhos dela, sob a bainha da camisola. A pele era de veludo quente e tremia, vibrava e se arrepiava conforme ele lentamente, tão lentamente deslizava as mãos pelas coxas. A lingerie se amontoava sobre seus pulsos, subindo, centímetro por centímetro, vacilante. Ele quase não respirava. Tudo isso era um território novo. As mãos dele, as pernas dela. E então, as curvas acima, as bordas rendadas de sua roupa íntima, o volume de seus quadris. Os corações de Laszlo eram um par de borboletas flutuando em uma dança. As palmas de Laszlo percorreram os quadris e seguiram subindo, enrolando a seda ao redor da cintura para revelar o segredo por baixo dela. As roupas íntimas, doces e pequenas, e acima delas apenas a carne, a curva de sua barriga, o declive de seu umbigo. Ele nunca tinha visto o umbigo de uma mulher, e ficou extasiado com a visão, azul, se aprofundando em roxo no minúsculo e perfeito redemoinho. Em torno dele, sua Eleleth. Tatuagens reais eram feitas com tinta de casca de pinheiro, bronze e fel. Ficavam bem pretas quando eram recentes, mas desbotavam um pouco com o passar dos anos. A de Sarai não era preta nem desbotada, mas prateada, o que lhe convinha. Não havia flores de macieira ou runas, nem uma cobra engolindo a cauda. É perfeita, Laço disse, com uma voz rouca e baixa. Era a lua, uma elegante lua crescendo moldada pela sua curva suave, com estrelas espalhadas fechando o arco e formando um círculo perfeito em sua barriga. A lua, Sarai sussurrou, amando o momento. Como a que você comprou para mim? Uma vez, em um sonho, eles compraram uma lua, e as estrelas que juntamos, ele disse, amarraram todas elas em um bracelete que surgiu em seu braço como se pescado do sonho, um bracelete de amuletos feitos de corpos celestiais reais, minúsculos e luminosos, presos a uma fina corrente de prata. Sarai sempre fora noturna, a lua era seu sol. Toda noite o astro a libertava, enviando sua mente e sentidos para lamento. Ainda seria assim? Ao cair da noite, ela sentiria suas mariposas queimando? Ou a morte encerraria seu dom? Ela não sabia, não havia precedente, mas ela esperava que ainda tivesse seu dom. Ela tocou a ponta do dedo na barriga e, quando o retirou, uma pequena mariposa de prata juntou-se às estrelas em sua pele azul. Era um desejo de que talvez ela ainda fosse quem? Não a musa dos pesadelos. Esses dias estavam perdidos, mas torceu para que aqueles sonhos não estivessem perdidos para ela, ou ela para eles. Você se lembrou do sol em um pote de vidro com os vagalumes? Perguntou, em um sussurro.
Eles haviam vivido a noite e temido o nascer do sol, pois isso os separaria. Mas era dia agora, e estavam juntos, lembro. Laszlo conseguiu dizer, rouco. As mãos dele estavam pesadas na pele dela, deslizando sobre a labareda de seus quadris para envolver sua cintura. Seus dedos se encontraram nas costas dela. À frente, seus polegares traçavam as bordas prateadas da lua, os borrifos de estrelas e a mariposa solitária entre elas. Elas preenchiam sua visão, o azul da pele dela, as estrelas prateadas e a lua. Ela era seu céu, pesado, enfeitiçado. Ele se inclinou para a frente e roçou os lábios sobre uma estrela. Sarai estremeceu com o toque. As estrelas pertenciam a seu céu, mas também estavam dentro dela, iluminando-a. Os lábios de Laszlo roçaram sua barriga e um brilho se acendeu ali. Ela se arrepiou. Com os olhos entreabertos, Laszlo percebeu e ficou encantado. Beijou outra estrela. Luz pulsava por baixo da pele dela. Parecia luz das glaves embaixo de seda azul. Sarai sentiu penas, arrepios e trilhas de estrelas cadentes de prazer que transcendiam a carne. Passou os dedos pelos cabelos de Laszlo. Ele passou os polegares pela barriga dela, pintando rendilhados de luz. A tinta prateada cintilava e onde quer que ele tocasse, a pele brilhava perolada, iluminada por dentro. Para chegar em Lamento, ele tinha cruzado o oceano e vira do dique do navio de um leviatã, da a água reluzindo branco azulada. Era bioluminescência, e quando arrastou a mão na água, ela ganhou vida ao seu toque, ondulando, luminosa, e até agarrando-se aos seus dedos como um esmalte de luar derramado. E agora o corpo de Sarai era mar, céu e luminescência, e até suas veias brilhavam em rios resplandecentes, como se seus corações estivessem bombeando luz. Ao redor deles, no ar, a luz lampejava no metal. Os pássaros de Mesartium ganharam vida novamente e voavam, subindo gloriosos. Ele não pretendia fazê-lo, como não pretendia que Rasalas no jardim jogasse a cabeça e a pata no chão, inquieto e vivo. As vespas, no coração da cidade. Suas asas, há tanto tempo congeladas, sacudiram e se dobraram, e o próprio Serafim, o anjo maciço e flutuante, tremeu com ele, de modo que, ao longo do caminho, do jardim, das cozinhas e do coração da cidadela, todos sentiram e pararam o que estavam fazendo. Porém, Laszlo não, nem Sarai, que sentiram apenas eles mesmos. Ele inclinou a cabeça a fim de apreciá-la, e ela sentiu uma onda de um imenso amor por seu rosto de contornos ásperos, seu nariz moldado por histórias de destruição e os olhos cinzentos brilhando com encantamento. Ela ansiava mais de tudo, mais da vida, mais da liberdade, dos anos e dele. Ansiava tudo dele. Uma ternura quase insuportável ameaçava esmagá-la. E ela desejava rir e chorar e ser esmagada por ternura. Queria se mover, delirante, esquecida do que era real e do que era iminente. E queria encontrar uma maneira de se ligar a este mundo, a este momento, e nunca mais sair. Queria saborear, sentir, sofrer, e queria lamentar também, por todos que perdera e ainda perderia. Pegou a mão de Laszlo e a levou até seus corações. Estavam brilhantes sob sua pele, de modo que os dedos dele, descansando ali, delineavam seu brilho latejante. A alça de sua camisola caíra para o lado, da mesma maneira que na noite anterior. Ela segurou a mão dele e, pressionando-a contra si, a pousou sobre seu seio, afastando a roupa. A visão de Laszlo se estreitou, como se vê-la desse jeito fosse demais para que ele absorvesse de uma vez. Seus corações pulsavam como sóis gêmeos e sua boca estava decadente de desejo. Seu seio estava na palma da mão dele, pesado, com o calor aveludado e a ponta era do mesmo tom rosado de sua língua. E assim, como nunca havia visto o umbigo de uma mulher, tampouco vira isso. Ergueu o rosto como um homem, enfeitiçado, e levou o bico do seio entre os lábios. A suavidade que encontrou ali o obliterou. Ele não fechou os olhos. Ela era o céu e a noite e tudo, sóis e supernovas e a superfície do mar. Vagamente, notou a ausência da seda enrolada em volta da cintura dela. Não estava mais vestida.
A camisola desaparecera e ela estava nua, de pé, na frente dele. O corpo de Laszlo tremia e o dela também, enquanto ele contornava o mamilo com os lábios suavemente abertos. Ela deixou escapar um som de gatinho que o desmanchou, então seus joelhos cederam e ela se derramou contra ele, toda suave, mel e calor. Ele a ajeitou em seu colo na beirada da cama. Ela tentou sumir com a camisa dele também para que não houvesse mais nada entre eles, mas a peça continuou ali e ela riu de si mesma, porque isso não era um sonho. Tinha de tirá-la por cima da cabeça dele. Ele levantou os braços e então já não estava mais vestido, e ela segurou seu rosto com as mãos, aquele rosto perfeito e imperfeito. Os pássaros estavam vivos, rodeando-os. As mãos de Laszlo estavam vivas no corpo dela. Sua alma se sentia tão viva quanto nunca se sentira antes. Sarai quase se esqueceu de que ela não estava. E quando se inclinou para beijá-lo, nem se preocupou em ser cuidadosa. Como poderia? O mundo estava esquecido, os lábios dele eram quentes, ardentes. Eles se afastavam dela e se moviam em uma linguagem doce, suave e lenta. Ela amava esses lábios, amava essa língua. Amava esse peito contra o seu. Suas costelas subiam e desciam com uma respiração ofegante. Seus olhares se fundiram. As pálpebras ficaram pesadas, os cílios se misturaram. Quando ela pegou o lábio dele entre os dentes, só quis provocá-lo. Deu uma leve mordida. Era tão macio quanto uma ameixa. Ela o acariciou com a ponta da língua, e então houve uma invasão em sua mente. Rápida e fria, como uma facada, sua vontade foi arrebatada. Aconteceu tão rápido. Os dentes dela afundaram profundamente no lábio de Laszlo. Não tinha gosto de ameixa.